Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Que alegria estar aqui essa noite com os irmãos. Antes do culto eu subi ali e falei com o Raik, meu Deus, que frio na barriga, parece que nunca vai passar. Não importa quantas vezes eu suba para ministrar ao Senhor, eu sempre fico muito nervosa, gente. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz por estar aqui. E muito feliz porque essa é uma igreja que tem EBD, gente. Vocês não têm noção quanto isso está raro, infelizmente. Aonde Deus tem me levado, nem sempre as igrejas têm EBD. Então valorizem a sua igreja, tá? Venham na EBD em nome de Jesus. Oh, aleluia! Ai, ai. Oi, ai, que saudade. Ai, gente, eu tô vendo. Hoje, falar com vocês. Tava com tanta saudade de Fabriciano. Eu tava com tanta saudade de ir no do Vale, a pé, juro. Tava com muita saudade de ir no do Vale. Tava com saudade de... Isso, valorizem a cidade de vocês, hein? A nossa cidade. Eu tava com saudade. Aí eu cheguei lá na Indiana, do nada tem um Araújo. Falei, gente... Quantos anos eu dormi? Mas eu estou muito feliz. Eu amo essa terra, eu amo meu povo, eu amo vocês. E eu queria muito compartilhar essa noite algo que Deus tem ministrado no meu coração sobre adoração. Algumas pessoas têm perguntado, têm visto, né, o que Deus tem feito. E fala, Lari, como isso está acontecendo? Meu irmão, não sei, não sei te explicar. Mas... o que eu quero compartilhar com vocês essa noite é uma palavra muito preciosa do coração de Deus sobre adoração. E por muitos anos da minha vida, eu pensei que adoração tinha a ver com música. Afinal, eu nasci respirando música. Minha mãe falava que quando eu era neném, eu mal falava e eu já cantava. E a música sempre fez parte da minha vida. E a música marcou a minha experiência com Deus, a minha história com Deus. Na minha infância, eu ficava lá naquela creche presbiteriana. Alguém conhece a creche presbiteriana que tem ali no centro? E a minha mãe, ela não estava nos caminhos do Senhor, ela era mãe solteira, ela me criava sozinha. Então ela me deixava na creche 6 horas da manhã e me buscava às 6 horas da noite, para trabalhar e cuidar da gente. E eu lembro que, mesmo a minha mãe longe dos caminhos do Senhor, eu nenenzinha lá na creche, as tias tacavam diante do trono, Aline Barros, Ana Paula Valadão, o dia inteiro na cabeça da gente, o dia inteiro. E eu lembro que eu ia ouvindo aquelas músicas, aqueles louvores de criança, e eu começava a pensar, nossa, que legal que Jesus é esse que me ama. E eu lembro que isso marcou a minha infância. E quando eu cresci mais um pouco, lá para os meus 10 anos, 11 anos, eu ganhei o meu primeiro violão. E aí, eu tinha uma amiga muito especial, ela está aqui hoje, a Ana está aqui, a Ana Flávia. Ai, minha amiga! Ela está aqui. A Ana foi a primeira pessoa que me ensinou a tocar. Então, a gente ia brincar de Barbie depois da aula do Zacarias. E a Ana me ensinava algumas notas musicais, para eu tocar na igreja, que eu era da Maranata. E aí, eu lembro que eu chegava da aula do Zacarias, com aquele uniforme, né, todo sujo. Eu ia para o quarto e a primeira coisa que eu fazia era pegar o violão e tocar os louvores da igreja que a Ana tinha me ensinado. Só que eu me lembro de algo muito peculiar acontecer. Sem ninguém estender a mão na minha cabeça ou orar em línguas, a presença de Deus invadia o meu quarto. Isso com 10 anos. E eu lembro que com 10 anos eu chorava com uma presença que eu nem entendia o que era. Só cantando com 3 notas, 4 notas. Cantando um corinho de criança na época da Maranata. E a presença de Deus invadindo o meu quarto. Então a música foi uma ferramenta fundamental na minha história com Deus. Então é natural que por muitos anos eu tenha imaginado que música era adoração. Quando alguém automaticamente falava assim, adoração, eu já pensava em música, em levantar a mão. Mas quando o tempo foi passando, Deus foi ministrando no meu coração sobre a vida de um homem. Um homem que talvez não tem muito destaque na palavra de Deus. A Bíblia não cita detalhadamente sobre esse homem.
Mas através da vida desse homem, Deus começou a me ensinar sobre o que era a verdadeira adoração. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Queria te convidar a abrir Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler até o 24. Gênesis 5, 21 até o 24. Ah, Jesus, como o Senhor é lindo. Tu és lindo, Jesus. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia tomado para si. Vou ler de novo o 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia tomado para si. Quando você vai ler Gênesis capítulo 5 desde o começo, você começa a ver uma longa genealogia de descendentes de Adão. E Adão gerou fulano de tal, que gerou ciclano de tal. E ele teve tantos filhos, viveu tantos anos e morreu. E assim vai, gente, toda hora. E fulano gerou fulano, e teve filhos, viveu tantos anos e morreu. É uma lista incansável de pessoas que estavam fazendo a mesma coisa, tendo filho e morrendo. E aí, quando chegou na vez de Enoque, a Escritura diz que Enoque andou com Deus, teve filhos e filhas, e Deus tomou ele para si, porque ele já não foi mais encontrado. Enoque foi o único homem dessa lista que quebrou algo. E a Bíblia, como eu falei, não cita detalhadamente a história de Enoque, não conta, Enoque fez isso e tal, como Davi, como Moisés, não. Esses são os únicos versículos que falam sobre ele. E eu já ouvi algumas pessoas falando que Enoque era um homem sobrenatural, que tinha poderes mágicos. Sério, já ouvi mesmo. Teve um dia que eu estava até vendo um filme na Netflix na minha casa, sobre um filho de Enoque, que era Matusalém, e ele tinha um monte de poder especial. Mas não, gente, a Bíblia me diz aqui que Enoque era um homem comum, como eu e você. Por que, Larissa, ele era um homem comum? Porque ele teve filhos e filhas. Isso me diz que ele era uma pessoa comum. Ele não tinha nada de especial. Provavelmente ele saía para o campo todos os dias para trabalhar, para plantar, para colher. Ele cuidava da sua família. Ele tinha uma vida comum. Mas a diferença é que ele andava com Deus. Mas o que andar com Deus tem a ver com a adoração? O que andar com Deus tem a ver com a adoração? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o significado de andar com Deus. O que é andar com Deus? Quando eu ando com alguém, eu ando com quem eu conheço. Aqui eu não estou falando de andar na rua normal, eu estou falando de ter relacionamento com alguém. Então, quando eu ando com alguém, eu começo a ter relacionamento com essa pessoa. Eu começo a ficar parecido com essa pessoa. Eu começo a falar o que essa pessoa fala. Às vezes eu começo até a gostar do que ela gosta. Eu pego manias dessa pessoa. As pessoas que estão ao redor falam assim: nossa, vocês são tão parecidas, vocês são irmãs. E não, às vezes é só amigo. Mas quando você anda com alguém, você começa a ficar parecido com essa pessoa. E desde o início, tudo que Deus queria com o homem era relacionamento. A Bíblia diz que Deus, ele visitava o homem na viração do dia. Quando ia dando 6 horas da tarde, Deus descia no jardim e ele andava com o homem. Relacionamento. Deus conversava com o homem na viração do dia. Só que muita gente mistifica o relacionamento com Deus. Tem gente que pensa assim:
Para eu andar com Deus, eu tenho que subir no monte, tenho que ficar 3 dias no monte, jejuando, orando, nem tomando água, ficar 3 dias lá, né, e morrer, né, com certeza. Ou então, eu tenho que ser daqueles caras que oram e multidões são curadas, e pessoas se convertem. Isso é muito legal. É uma bênção. Se você pode ficar 3 dias no monte orando e jejuando, faça isso. Isso às vezes é até necessário. Mas você pode pensar assim, eu nunca posso andar com Deus. Eu não sou essa pessoa poderosa, que faz e acontece. Eu sou só uma dona de casa. Ou eu sou um trabalhador da Uzi Minas, eu sou uma pessoa comum. Mas deixa eu te falar, Enoque era uma pessoa comum. Eu imagino a vida de Enoque. Ele acordava de manhã, ele ia tomar café, ele falava com a esposa, com os filhos, ele ia para o campo. Mas qual era a diferença? É que quando ele acordava de manhã, provavelmente ele dizia, Pai, obrigado por esse dia. Senta aqui na mesa conosco. Pai, estou indo trabalhar, estou indo para o campo, abençoa minha colheita. E durante o dia eu imagino Enoque conversando com Deus, compartilhando o coração dele com Deus, e Deus compartilhando o coração dele com Enoque. Eu imagino o relacionamento íntimo que os dois tinham. Ele era um amigo de Deus, e Deus era amigo dele. E é aí que está. Esse é o verdadeiro significado da adoração para mim. Adoração não é quando eu pego esse microfone e começo a cantar belas canções. Isso é uma expressão de amor. Mas adoração é quando a luz se apaga no domingo, a porta se fecha, eu entro no carro, eu chego na minha casa, e é a maneira como eu trato a minha família, é a maneira como eu honro ao Senhor no meu trabalho, é a maneira como eu entro no carro e falo, Jesus, entra comigo. Vamos conversar, Senhor. Senhor, cheguei no trabalho, me dá sabedoria. Senta aqui comigo, Senhor, nessa cadeira. Me ajuda quando acontecerem situações difíceis. E está lá no trabalho, e está adorando, e está falando com Deus em espírito. Adoração para mim não tem a ver com belas palavras, mas com uma vida rendida aos pés dele. E muitas vezes nós transformamos a igreja, o culto, como o único elo de relacionamento que nós temos com Deus. Nós achamos assim, nossa, sou doido para domingo chegar, para Deus falar comigo. Senhor, fala comigo no domingo. E Deus está do seu lado querendo falar com você agora, bobão. Ele anseia por um relacionamento. Ele anseia por amigos. Sabe, mãe? Quantas mães tem aqui? Quantas mães com filho pequeno, neném, tem aqui? Sabe, quando você está lá trocando a fraldinha do seu neném, o Senhor quer ser o seu Deus. Ele quer estar ali junto com você. Enquanto você está colocando a mesa para a sua família na hora do almoço, Ele quer ser o seu Deus. Ele quer derramar uma unção na hora que você colocar o prato na mesa e a presença de Deus vier e você falar, Senhor, senta aqui nessa mesa com a gente. Enquanto vocês estão lá almoçando, a presença de Deus está lá. Mães que estão aqui, que cuidam dos seus bebês em casa, não ignore o seu papel no reino de Deus. Eu não sou mãe, mas é algo que Deus falou muito forte comigo. Não ignore o seu papel no reino de Deus. Às vezes você não está aqui cantando ou pregando, mas quando você está cuidando do seu bebê, honrando ao Senhor, da maneira como você cuida dele, você está adorando a Deus. Isso é adoração. Isso me fala não de uma música, mas de uma vida que exalta o Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, e apresentem a vocês mesmos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Isso me diz sobre adoração.
e não a música que eu canto. Como eu disse, a música é sim uma ferramenta de adoração, uma ferramenta para você exaltar o nome de Deus. Mas ela não é tudo. Ela é tipo a cereja do bolo. Então nós não podemos mais mistificar o nosso relacionamento com Deus e limitar ele ao culto. O culto é necessário para que nós possamos nos reunir com o corpo de Cristo como igreja. O culto é necessário para que nós possamos aprender, ouvir da palavra do Senhor. Mas quando você sai por aquela porta no domingo, o Senhor sai com você. Você não pode ignorar o fato que Ele disse em Mateus: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Quem disse isso foi Jesus. Eu estarei convosco todos os dias. Quando está tudo bem, quando não está, quando eu estou entediado, quando eu estou trabalhando. Salmo 139 diz isso: tu me cercas por detrás e por diante, e pões sobre mim a tua mão. Tu me vês quando eu estou deitado, quando eu me levanto, quando eu viajo. O Senhor anseia por uma adoração genuína, que é muito mais do que palavras. Diga para o seu irmão assim: o Senhor não quer ser o seu Deus no domingo. Ele quer ser o seu Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias da sua vida. Isso é adoração. E por um tempo a igreja brasileira cultivou uma mentalidade dividida entre aquilo que é secular e aquilo que é espiritual. Eu já vi pessoas falando: como eu queria trabalhar para Deus, ficar 24 horas na igreja, trabalhando para Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, se você sai na sua casa na segunda-feira, entra numa empresa, ou seja, onde que for que você trabalha, você está trabalhando para Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu sou um psicólogo e eu sou cristão, e eu aceitei Jesus, eu quero te contar uma coisa: você está trabalhando para Deus. Se eu sou um médico, você está trabalhando para Deus. Se eu sou uma faxineira, estou trabalhando para Deus. Se eu sou uma mãe, uma dona de casa, estou trabalhando para Deus. Nós precisamos aprender a parar de dividir a nossa vida com Deus e a nossa vida durante a semana. Deus não quer isso. Ele quer ser o nosso Deus no trabalho. Ele quer ser o nosso Deus em casa, em tudo que nós fizermos. Quantas vezes o nosso dia podia ser muito mais fácil se nós só parássemos e falássemos assim: Espírito Santo, o que eu faço nisso aqui? Me ajuda a pensar, o que eu faço nisso aqui? Tem uma história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela foi uma holandesa que resgatou muitas pessoas na época da guerra, da Segunda Guerra, no Holocausto. E o pai dela tinha uma relojoaria. E no livro ela conta como o pai dela tratava os negócios. Eles eram muito simples. E aí ele abria a relojoaria toda manhã e ele falava assim: Deus, entra comigo, me dá sabedoria, Senhor, me mostra o que fazer. E às vezes ele tinha um relógio para consertar e ele não tinha a peça que estava precisando para consertar. E ele orava, ele falava: olha aqui, Senhor, eu não tenho a peça para o relógio. Ô Pai, manda provisão, meu Deus, faz um milagre, manda um anjo aqui para me ajudar. Aí entrava alguém e falava assim: ô fulano, aqui ó, vou deixar esse relógio aqui, não quero mais não. E quando ele abria o relógio, tinha exatamente a peça que ele precisava, a peça que ele tinha orado. Agora, se ele fizesse assim: nossa, não tem a peça, vou lá na casa do meu vizinho, vou perguntar se tem. Ô fulano, não, ele foi para Deus. E eu creio que Deus, Ele quer ser esse Deus. Sabe? Que você pode perguntar para Ele: Espírito Santo, eu não sei, isso aqui não me ajuda. Está ensinando dever para o seu filho? Nossa, Senhor, me ajuda aqui, meu Deus. Me dá sabedoria para falar para esse menino a maneira certa. Estou fazendo comida? Ai, Jesus, me abençoa nesse tempero aqui e tudo mais. Entende? Eu queria trazer uma palavra extraordinária aqui essa noite,
Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, o Deus que eu conheço, Ele também é simples. Ele habita no mais altos céus, mas Ele se inclina para habitar com aquele que é humilde, simples, de coração. Isso está escrito em Isaías 66, versículo 1. E muitas vezes nós perdemos a capacidade de contemplar Deus. Às vezes Deus quer falar com você na natureza. Gente, uma vez, eu estava muito ansiosa. Eu estava muito preocupada com um monte de coisa. E quando eu olhei para cima, pousou um passarinho. E os meus olhos fixaram no passarinho. Eu fiquei olhando para ele. Na hora o Senhor ministrou meu coração. Eu trouxe esse passarinho para ficar bem aqui, ó, na sua frente. Para você se lembrar do que está escrito em Mateus capítulo 6. Quando eu digo assim: olhe para os pássaros. Eles não colhem, nem semeiam, mas o Pai os sustenta. E o Senhor disse para mim: quando você parou e se esqueceu que eu te sustento. E ali no meio da rua eu estava chorando já, porque Deus estava ministrando no meu coração. E Ele não esperou eu chegar aqui no domingo para falar comigo. Ele falou comigo lá no meio da rua mesmo, 2h da tarde. Porque eu entendi o valor de andar com Deus que se importa comigo. Eu entendi o que é adoração. E muitas vezes nós perdemos a capacidade de contemplar. Nós ficamos 24 horas preocupados para lá e para cá no celular. E perdemos essa capacidade de ver o Senhor nas pequenas coisas. E eu queria que você abrisse comigo no Salmos capítulo 8. Se tiver como projetar, eu queria que todo mundo lesse junto. Salmos capítulo 8. Esse salmo foi escrito por um rei que sabia o que era o valor da contemplação. E eu queria que todos nós lêssemos juntos. Amém? Versículo 1, coloca aí. Salmos 8. Pode passar. Não, esse é Salmos 1, ué. É o Salmos 8. 8. Amém? Vocês acharam aí, gente? Que a gente pode ler também, né? Então, Salmos capítulo 8. Eu esqueci de abrir, que eu fiquei olhando para lá. Vou abrir aqui. Quero ler junto com vocês. Salmos 8. Vamos ler a partir do versículo 3? Diz assim a palavra de Deus. Quando contemplo, vamos todo mundo? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Eu imagino Davi, cheio de afazeres como rei, um monte de coisa para resolver. Do nada ele para, olha para o céu, fala assim: meu Deus, que céu mais lindo, como Deus é grande, e Ele ainda se importa com a gente. Ah, mas eu vou confiar nesse Deus, esse probleminha aqui para mim não é nada não. Às vezes nós esperamos respostas de Deus em coisas extraordinárias. Um profeta vai vir, vai falar comigo, e vai mesmo, às vezes Deus vai usar pessoas para falar. Só que na maioria das vezes, Deus quer falar com você no simples. Davi olhou para o céu e Deus falou com ele. Ele viu a grandeza da criação e falou: cara, Deus é tão grande, esse problema não é nada. Isso me fala sobre uma vida de adoração. Então nós temos que parar com essa mentalidade dividida entre a vida secular e a vida com Deus. Em todos os seus afazeres, chama Deus.
Estou indo trabalhar, Senhor, vem comigo. Estou indo atender uma cliente, fazer uma sobrancelha, fazer um cabelo. Senhor, vem comigo. E sabe o que acontece quando alguém anda com Deus? A presença de Deus vai com ele ou com ela aonde ele for. E a presença de Deus é o que muda as circunstâncias, é o que muda o ambiente. Você chegar num lugar onde está um caos, o ambiente está difícil, e você parar de olhar com a perspectiva assim: Deus, me tira desse emprego, Senhor. Esse chefe. Amém, às vezes Deus vai tirar mesmo. Mas às vezes Deus quer te usar para transformar um ambiente. Porque se eu sou alguém que anda com Deus, aonde eu pisar, o ambiente tem que ser transformado. As circunstâncias têm que ser mudadas. A maneira como eu sou pontual, como eu sou excelente naquilo que eu faço, é uma forma de adoração. Eu falo isso não de um lugar, gente, onde eu sou perfeita e aonde, nossa, Larissa é tão perfeitinha. Não, gente, eu tenho tanto que melhorar. Tem tantas coisas em mim em que eu preciso ser mais excelente. Mas eu tenho buscado isso em Deus. Porque eu entendi que quando eu subo aqui e eu ministro ao Senhor, e eu canto para Ele, eu te dou minha vida, eu te entrego tudo. É tudo mesmo. É tudo mesmo. É as minhas finanças, é a maneira como eu conduzo os negócios, é a maneira como você cuida da sua casa. É tudo. Sabe o que é adoração? É quando alguém no seu dia te tenta, sabe? Vai te jogando aquelas setinhas e vai te fincando com palavras. E você quer dar uma resposta à altura e aí você para e fala assim: ai, Jesus, eu escolho te adorar, Pai, vou ficar calado. Vou te adorar ficando calado. Não vai sair nenhuma coisa da minha boca. Essa vai ser a minha adoração hoje. Ficar calado. Não vai sair nenhum sonzinho da minha garganta. E isso vai subir para Deus como um incenso agradável. Isso vai subir para Deus como uma verdadeira adoração. E talvez você esteja ouvindo isso, pensando que eu sou louca e tudo mais. Muita gente pensa assim: já aceitei Jesus, eu sigo os mandamentos, eu faço tudo o que o pastor me manda, e é suficiente. Se você pensa assim, meu irmão, amém. Você vai para o céu, fico muito feliz por você. Mas existe uma porção em Deus, para aqueles que são seus amigos, aqueles que andam com Ele. Existia algo que a multidão não experimentava, mas os discípulos experimentaram. Existe uma porção para os amigos. Existe um algo a mais para os amigos, para aqueles que ouvem a Deus. Você está lá no seu dia, e pequenas decisões que você coloca diante de Deus, e você resolve ouvir o que Ele tem a dizer, aquilo transforma o seu dia inteiro. Por que a gente quebra a cabeça e quer viver uma vida tão independente de Deus, se nós temos um Deus que sabe de tudo? E Ele pode nos orientar em cada simples decisão. Mas nós somos muito orgulhosos, nós queremos fazer do nosso jeito, porque a gente acha que a gente sabe mais. E adoração é quando eu me rendo, eu dobro os meus joelhos no meu quarto e eu falo: Senhor, eu te entrego essa situação porque eu não sei o que fazer. Eu paro de quebrar a minha cabeça, rodando para lá e para cá, por uma situação que eu não sei o que fazer. É claro que o que está ao nosso alcance nós temos que fazer. Mas quando não está ao seu alcance, irmão, quando você vê que você está batendo numa porta e ela está fechada, quando você vê que realmente a situação está fora do controle, seja humilde o suficiente para se prostrar diante do Deus que te criou e falar para Ele: Deus, eu não consigo. Eu não consigo. Isso é adoração. Está dando para entender, gente? Deus está procurando pessoas comuns para andar com Ele. Você não precisa ter um nome, você não precisa ter um cargo, um título. Deus está procurando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias.
Eu me lembro quando eu dava aula aqui em Fabriciano e eu andava para lá e para cá de bicicleta. E eu lembro que eu subia na bicicleta e eu falava: Jesus, vamos comigo. E eu lembro que estava lá pedalando e falando com Deus, e pedalando e falando com Deus. E às vezes, não era todos os dias, mas às vezes, eu lá em cima da bicicleta, eu sentia uma presença tão forte de Deus comigo ali, do meu lado, que eu descia da bicicleta e ficava na calçada, esperando aquilo ali passar, porque era tão forte a presença de Deus. Como que Deus se importa com a menina que anda de bicicleta numa cidade do interior? Ele se importa. Ele se importa. Então, eu queria te dizer, não seja satisfeito em ter aceitado Jesus e vir à igreja e sentar aqui bonitinho. Existe uma porção que Deus quer derramar sobre aqueles que escolhem andar com Ele. Imagina comigo um médico que a partir de hoje escolhe andar com Deus. E você está lá deitado numa mesa, numa sala de cirurgia, e esse médico que escolheu andar com Deus, entra na sala e fala: Jesus, entra primeiro, Senhor. Senhor, coloca as suas mãos sobre a minha, enquanto eu faço meu trabalho, enquanto eu opero essa pessoa. Gente, eu ia querer operar com esse médico, eu ia querer consultar com ele todo dia. Eu ia confiar nele, porque eu ia saber que não era ele, mas era Jesus através dele. Uma vez eu vi uma artista plástica cristã, que ela pintava quadros. E ela também fazia várias receitinhas, várias comidas. E um dia, ela estava conversando com um homem que estava numa situação bem terrível, uma crise de identidade bem terrível, pensando em suicídio. E ela fez um bolo para ele. E levou e falou assim: ó, leva esse bolo para casa e come esse bolo. Mas enquanto ela fazia o bolo, ele orando e falava: Senhor, abençoa esse menino. Eu oro pela vida dele. Não é nada místico, tá, gente? Ela não estava orando: Senhor, que esse trigo aqui, Pai, o trigo da unção. Não é isso. Mas ela estava orando sobre a vida dele enquanto ela fazia o bolo. E aí, depois, passado um tempo, ele mandou uma mensagem chorando e falando assim: o que você colocou nesse bolo? Eu não paro de chorar. Eu não paro de sentir uma coisa que eu nem sei o que é. Simplesmente a presença de Deus na hora de fazer um bolo. Gente, se nós entendêssemos isso como igreja, nós conseguiríamos alcançar tantos perdidos. Quantas pessoas indo para o inferno estão passando por você todos os dias no seu trabalho, às vezes dentro da sua casa. Se você escolhesse simplesmente adorar a Deus com a sua vida, essas pessoas seriam impactadas pelo amor de Deus. Agora eu queria contar mais um caso sobre eu andando de bicicleta aqui. Os amigos íntimos sabem, né? A história. Mas teve um dia que eu estava andando de bicicleta, eu estava ali na Geraldo Inácio. E eu sou muito distraída, gente, muito. E aí, parece até loucura o que eu vou falar, mas aconteceu de verdade. Eu estava lá pedalando, de repente, eu estava, pensando na morte da bezerra. De repente, quando eu vi, eu estava em cima de um carro parado, a bicicleta estava no chão, eu tinha batido a cabeça, o ombro, não tinha ninguém na rua. Eu me distraí tanto que a bicicleta bateu no carro. E aí, gente, eu estava lá em cima do carro e, assim, sem acreditar no que estava acontecendo. Uma coisa era, né, gente, se o carro tivesse freado, né, e eu estava atrás dele. Não, mas ele estava parado. Aí eu fui desci, né, da bicicleta, assim, sem acreditar. Olhei para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Eu olhei, o carro ficou amassado numa parte. Aí eu comecei a bater de casa em casa. Porque alguém que anda com Deus vai pensar assim: gente, Jesus está me vendo. Ele está bem aqui, ó. Eu escolhi andar com Ele, então não vai ter jeito, tipo assim, de falar assim: ai, gente, ninguém está me vendo mesmo, né? Vamos embora. Monta na bicicleta quebrada e vamos embora.
Não tem jeito, ele está aqui do meu lado. Aí foi eu bater de porta em porta para procurar o dono do carro. Aí, por fim, depois de muito custo, eu achei. Aí a dona do carro saiu e falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, não, moça, é porque eu estava aqui andando de bicicleta. Ela, de bicicleta? Eu, Aí eu fui distrair e bati no seu carro. Ela, menina, como é que você fez isso? Eu falei, minha filha, nem eu sei. E meu braço estava ficando roxo, todo roxo. Aí eu falei assim, eu queria pegar seu número, porque eu queria, pagar o estrago que eu fiz. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Ela olhou para mim e falou assim, tá, vou pegar seu número então. Pegou meu número. E como eu trabalhava recebendo em partes durante a semana, eu falei com ela, só me espera que eu vou juntar o dinheiro e aí eu vou lá e pago você. E na época acho que ficou quase R$200, que era um carro chique ainda por cima. Aí eu consegui juntar o dinheiro, mandei mensagem para ela, falei assim, tô com dinheiro. Onde você mora? Moro no Belvedere. Fui no Belvedere, bati na porta. Ela abriu a porta incrédula. Ela falou assim, você realmente trouxe o dinheiro? Eu falei assim, trouxe. Foi o combinado. Ela falou assim, ela parou e falou assim, você é cristã? Eu falei assim, sou. Aí ela foi e falou assim, quer saber? Fica com esse dinheiro para você. Porque não tinha ninguém na rua no dia. E eu fiquei pensando a semana inteira. Essa menina podia ter pegado a bicicleta e ido embora. Mas ela teve o trabalho de bater em porta para procurar quem que era o dono do carro que tinha amassado. Você realmente trouxe o dinheiro? Realmente eu vejo Jesus em você. Toma o dinheiro. Quero não. Gente, eu saí impactada. Não porque ela me devolveu o dinheiro. Também, porque precisava pagar a conta. Mas não por isso. Ela viu Jesus em mim. Sabe por quê? Porque um dia ele olhou para mim, miserável, tem nada. Quem que é essa menina? Mas ele me amou e ele me convidou para andar com ele. E eu disse sim. E ele tem sido a minha companhia durante todos esses anos. Meu Senhor, meu amigo, fiel companheiro. Ele tem sido fiel todos esses anos. E ele tem me ensinado sobre o coração dele. Quando alguém vira para mim e fala que eu sou parecida com ele, eu ganhei meu dia. E eu não sou parecida com ele porque eu sou boazinha, gente. Não tem nada de bom em mim. Mas porque um dia ele escolheu me ensinar a seguir os seus passos. Isso me fala sobre adoração. É sobre como eu trato o meu próximo. Você, marido, é sobre como você fala com a sua esposa. Se você é um homem que anda com Jesus, você não vai falar de qualquer jeito com a sua esposa. Se você é uma mulher que anda com Jesus, você não vai deixar a sua casa de qualquer jeito. Se você é um filho que anda com Jesus, você vai honrar seus pais. Entende? Que é muito mais do que uma música. Tem uma canção. Tem uma canção que ela fala exatamente sobre isso. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Tu queres o meu coração. Quando você está cantando na igreja, adorando a Deus, eu já ouvi uma pessoa falando que Deus ele liga o botão do mute, as melodias somem e Ele olha para dentro de você. E o que você vai oferecer para Ele? Um louvor verdadeiro ou uma adoração de palavras? Porque se eu entro aqui e eu falo que eu amo Ele, e lá fora eu grito com a minha mãe, isso é uma adoração hipócrita. Feche seus olhos nesse momento.
Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os meus olhos podem ver. Tu queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração e a essência. Me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção. Diga a Ele: Ele quer uma adoração mais profunda, mais profunda do que os meus olhos podem ver. Estou voltando, estou voltando. Mais uma vez, estou voltando à essência da adoração e a essência és tu. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Sabe, por muito tempo da minha vida eu pensei que estar aqui fosse o ápice da vida com Deus. Pegar no microfone, falar para pessoas, cantar. Mas quando eu entendi que o nível mais alto que uma pessoa pode chegar na sua vida com Deus é quando ela aprende o significado de andar com Ele, de compartilhar a vida com Ele. Sabe, Ana, quando você está lá cuidando do Tiago, trocando a fraldinha dele, dando de mamar para ele, e às vezes você posta no Stories, aquilo me edifica tanto. Uma vez ela postou que ela estava sendo muito ministrada pelo Senhor num livro que ela estava lendo, do Luciano Subirá, sobre família, sobre educação de filhos.
sobre o quanto ela tinha pedido a Deus sabedoria, porque o Tiago estava num salto de desenvolvimento, e às vezes estava difícil. Tinha coisas que ela realmente disse: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para ser mãe. Eu preciso do Senhor para cuidar do meu filho direito. Isso me fala de uma adoração que enche os céus. Como eu disse, eu realmente queria ter trazido hoje uma palavra assim. Mas eu sinto o Senhor vindo com muita simplicidade sobre nós. Você não precisa pegar no microfone para ser um adorador. Tira isso da sua cabeça. Você não precisa ter uma linda voz ou tocar belamente para tocar o coração de Deus. Quando você ama alguém que te odeia, isso sobe como a mais linda melodia para Ele. Quando você escolhe perdoar, isso sobe como a mais linda canção para Ele. Quando você renuncia coisas por Ele, quando você chama Ele para estar com você no seu dia, isso me fala sobre uma adoração. E aí sim eu posso pegar uma música, levantar as minhas mãos e adorar um Deus que eu realmente conheço. Às vezes eu cantei, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, mas nunca tinha parado na época para contemplar o quão lindo Ele realmente é. Quantas vezes eu cantei que eu entregava tudo para Ele, mas não conseguia tirar 30 minutos para estar com Ele, 10 minutos. Nem meu tempo eu estava entregando para Ele. E eu sinto o Senhor nessa noite convidando algumas pessoas para andar com Ele. Talvez você já está no Evangelho há muitos anos, você já é um cristão, você ama Jesus. Mas eu sinto o Senhor te chamando para andar com Ele. Vem andar comigo. E o que seria andar com Deus? Bom dia, Senhor. Vem comigo para o meu trabalho. Bom dia, Senhor. Vem comigo enquanto eu faço esse café da manhã para a minha família. Senhor, vem comigo enquanto eu entro no carro e eu dirijo, enquanto eu subo numa moto e eu piloto. Vem comigo, Senhor, quando eu estiver viajando. Vem comigo, Senhor, quando eu estiver assistindo filme com a minha família. Vem comigo, Senhor, nas situações difíceis, nas situações alegres. De que adianta eu viver tantas bênçãos do Senhor sem a tua companhia? Fique de pé no seu lugar.